de João, capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 1. Aleluia. Podemos? Diz assim o versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram eles para a sua casa. Glória a Deus. Sente-se, mantenha a sua Bíblia aberta, ou celular, por gentileza, que a gente vai conversar algumas coisas sobre esse texto, em nome de Jesus. Queridos, aqui uma palavra para nós hoje, nessa manhã, de encorajamento, uma palavra para que a gente siga em frente, crendo, sempre testificando no nosso coração de que Deus não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aqui, a reta final, o Evangelho de João, mostra para nós o momento da ressurreição de Cristo. Algo que durante toda a história foi tentado ser tornado uma mentira. Foi tentado fazer com que isso realmente não acontecesse. E se não houvesse, não existiria sentido da igreja existir. O apóstolo Paulo escreve para os coríntios que tiveram uma crise muito grande, duvidavam mesmo da ressurreição, e ele fala: olha, se nós cremos em Deus, em Cristo, somente nesta vida nós somos os mais miseráveis de todas as criaturas. Então, nesse momento aqui, o apóstolo João, ele nos conta como aconteceu, e existiram várias aparições de Jesus, vários momentos em que ele se revelou, e aqui mostra um deles, mas mostra com uma mulher, um grupo de mulheres. Alguns evangelhos falam que foi um grupo de mulheres que pela madrugada foram até o sepulcro, foram lá até onde Jesus foi colocado. E a intenção delas era continuar a colocar especiarias, eu esqueci o termo aqui, não é consagrar o corpo, eu vou lembrar o termo já, mas era fazer a preparação, né, do cadáver. Ai, Jesus, é ruim de falar isso do nosso Jesus, mas é isso aí, a preparação do cadáver, porque não houve um momento. José de Arimateia e Nicodemos não tiveram tempo para fazer toda essa preparação. Então elas queriam honrar a Jesus até nisso. E elas caminharam pela madrugada. Quando chegam lá, elas conversam entre si: caramba, quem será que pode remover essa pedra para nós? E quando elas chegam naquele ambiente, a pedra está removida. E aí foca em Maria de Madalena, que olha e sai correndo e fala, chega para os discípulos Pedro e João e fala: olha, roubaram o corpo de Jesus. A primeira impressão que ela teve é que houve um furto do corpo de Jesus. E é interessante já eu e você começar a prestar atenção, e eu canso de falar isso para vocês aqui, eu não sou aquele pastor que tem um clímax no final da mensagem. A gente vai entregando coisas durante a mensagem, amém? Uma das coisas que eu acho interessante aqui é Maria Madalena procurar Pedro e João. Por quê? Porque Pedro tinha negado Jesus. Automaticamente, Léo, ele estava de filme queimado na comunidade. Peraí. Correr atrás de... ninguém está sabendo aí que Pedro negou Jesus, não? E outra, de repente algo que você não reparou ainda. Jesus falou para que os discípulos, na hora que ele foi capturado, para que deixassem eles irem. Mas houveram 2 que ficaram seguindo. E João ainda deu um jeito de colocar Pedro lá dentro do pátio. Olha isso, pastor Sandro. E quando João colocou Pedro lá, Pedro ficou vulnerável, foi pressionado e negou Jesus. Olha que forte. Então os 2, se você parar para pensar, estavam de filme queimado. Os 2 erraram. Não era para ter ido, entrou, colocou Pedro lá, e Pedro, por causa de João,
sei se você já tinha percebido isso na Bíblia Sagrada. Mas essa mulher, Maria Madalena, que tinha um passado complicado também, que foi liberta de demônios lá em Lucas 8. Essa mulher vai neles, porque ela entende que o poder de transformação do Evangelho, o poder que Jesus tem para perdoar e para mudar histórias, amém? E Ele quer fazer isso conosco, Ele quer continuar fazendo isso com você que nos assiste. Ela poderia ir em qualquer pessoa, mas não. E eu penso na igreja de hoje, se a gente descobre um pecado de um adorador aqui, e aí acontece algo, fala, o quê? Aquele irmão, não vou nele não, aquilo lá é carne pura, bife. Aquilo ali cheira carne. Eu vou em outro. Mas não, a gente precisa olhar como Cristo olha para as pessoas. Ele leva em consideração o que você pode ser. Um erro não te define. Um tropeço não é quem você é hoje. Ele sabe aonde você pode chegar, amém? Diga assim, estou desenvolvendo. A Bíblia fala lá em Lucas 2,52, quando falava de Jesus, ele crescia e desenvolvia na graça e estatura, sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. Não pare de crescer. Jamais pare de crescer. Bom, vamos lá, tem muita coisa. E 1 hora de culto em nome de Jesus. E aí, essa mulher chega até eles, e quando ela comunica, outra coisa que eu nunca pensei, presbítero Anderson, quando eles ouvem a notícia, roubaram o corpo de Jesus. Qual o primeiro pensamento, Armando? Bom, José de Arimateia e Nicodemos são ricos. Provavelmente eles deram um jeito de tirar o corpo de Jesus dali. Tinha muitas suposições naquela época. E você tem que escolher a quem você ouve de verdade. Em que você crê. Alguém colocou no nosso grupo do WhatsApp da igreja que eu achei legal. As pessoas, uma caricatura, uma charge, alguém apontando para a TV falando assim, a gente está perdido, nós vamos morrer. E a outra pessoa olhando para a Bíblia, nós estamos seguros, estamos guardados nele. Em quem você crê? Eu achei tremendo, simples, objetivo. E é preferível você saber quem você ouve. O que aconteceu com esses homens? Saíram correndo. E eles também, queridos, corriam risco de vida, Rodrigo. Eles corriam risco de vida, pastor Ana. Então, a partir do momento que eles saíram correndo pela cidade, eles poderiam ser capturados a qualquer momento. Mas quando você ama algo, quando você realmente se importa, você enfrenta os seus medos, você enfrenta a morte, você enfrenta decreto, você enfrenta qualquer coisa por amor ao seu Deus, amém? Não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está falando nesse momento. Eles tinham todo motivo para falar assim, será que ele ressuscitou? Hein, Aldeci? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, vamos ver qual informação mais vai chegar para nós na live aqui, né? Tomara que ele tenha ressuscitado, vamos ver o que aconteceu. Não, peraí, vamos lá. E eles saíram correndo. E queridos, o caminho, né, a gente não tem muita noção de quando a gente lê a Bíblia. Se a gente fosse mais criativo, mais visualista, se a gente pensar, eles costurando o caminho, correndo no morro, e vai para cá e vai para lá, Pedro cansando, né? E João passando ele, mas na hora que chega lá, João para na porta e faz questão de esperar Pedro, até por aquela questão de você não contaminar a cena do crime. Então, peraí, eu não vou entrar, porque se eu entrar, já estão falando aí várias coisas, então eu vou chegar aqui na porta. Enfim, chegou na porta, olhou e percebeu que Jesus não estava ali. Pedro já chega e entra e olha tudo e percebe, só que ele vê o lenço dobrado. E a uma conclusão chega a eles ali, não teve como esse corpo ser roubado. Por quê? Não teriam esse cuidado de dobrar o lenço que estava sobre Jesus, enrolado no corpo dele. Haviam especiarias, ia danificar esse pano, não tem como, peraí. Algo realmente aconteceu, mas a Bíblia fala que Pedro ficou meio assim, mas João já creu. E aí, queridos, a gente esquece da Maria Madalena. Pensa na mulher, cansada, ela foi até eles, eufórica. Gente, o corpo de Jesus sumiu. E eles saíram correndo, a Bíblia não fala que ela correu junto, não. Então ela deve ter voltado, aquele trecho todo, andando rápido, né? Não sei a sandália que ela estava lá no pé, eu não sei, mas ela andando, ela chegou depois. Quando ela chega lá, os estudiosos confirmam que Pedro e João já não estavam. Então, ela falou assim, o que ela pensaria, Sossô? Caramba, eu comunico, agora eu não tenho uma resposta. Agora eu estou mais confusa ainda.
O que aconteceu? Falei para eles, eles vieram, olharam e se foram. A Bíblia fala que eles voltaram para sua casa. Por isso que eu acho extraordinário o amor de Deus. Por isso que eu olho para Cristo e vejo, realmente Ele insiste em me amar. Para que eles foram para casa? Entenda. Eles poderiam, não, eu vou ficar aqui, eu quero entender o que aconteceu, mas eles foram para sua casa, tocar a sua vida e ver. Então, por mais bonito que seja, eles irem, eu e você, nós aprendemos que nós podemos fazer mais. Vocês entendem isso? Pastor, mas ele já correu, ele já creu, você acabou de falar aí que ele poderia ficar na posição ali, mas ele foi sim, mas a gente acha que o que a gente já fez, Deus, tá vendo, ó? Tá bom, hein? Esse mês eu dizimei, ofertei, assisti 3 lives, briguei 2 vezes só com a minha esposa, e Jesus fala assim, meu amigo, é muito mais, minha amiga, minha querida, é muito mais. Essa mulher chega e ela fica chorando, e aí ela se agacha. Quando ela se agacha, olha que tremendo, Léo. 2 anjos estão lá. Olha como é que ele não deixa ninguém confuso. Eu sei que tem hora, eu e a pastora Mariana oramos esse dia, hoje viemos orando na pressão também. Tem hora que a gente fala assim, Deus, eu quero entender. Me mostra, Deus, tá tudo muito obscuro, é 5 da manhã, não estou reconhecendo muitas coisas na minha frente, me mostra com clareza. E no tempo dele, ele vai se revelando. Aqueles anjos estão ali, viram e falam assim, por que você chora? E o mais tremendo é o seguinte, por isso que eu quero estimular você a se apaixonar pela Bíblia e ler. E a gente vai ler a primeira vez, não vai entender, a segunda vez, a terceira, a partir da 19ª, a gente começa a ter mais clareza. Mas a primeira coisa que me vem à mente, eu não sei você, a gente falou, acho que eu preguei aqui quarta-feira sobre a Arca da Aliança. E em cima da arca tem 2 anjos que ficam ali, na tampa da propiciação. Eles ficam ali e era o lugar onde Deus falava, ó, eu vou me manifestar ali, nesse lugar. Quando essa mulher abaixa e olha, ela vê 2 anjos, e você volta lá na Arca da Aliança e fala, peraí, algo aconteceu. Deus está se movendo ainda nesse lugar. Só que a Bíblia fala que ela ainda não sabe o que era, se eram 2 anjos e tudo, mas eu e você que estamos lendo, a informação chega em nós clara, eram 2 anjos. Jesus é aquele que nos conecta com o Pai. Jesus é aquele que atrai a presença de Deus na minha vida e na sua vida. Por isso que toda vez que você ora em nome de... Não deixe de fazer isso. E aí, queridos, os anjos estão falando com ela e aí a gente não sabe, tá? O mais extraordinário é que muitas pessoas estudam a Bíblia e cada uma delas tira alguma conclusão, mas o principal não se perde. Uma conclusão é a seguinte, que os anjos estavam, a Bíblia fala, estavam sentados, né? Vamos ler aqui. Versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e o outro aos pés. Tem uma arquinha da aliança ali. Pega para mim, por favor, pastora Mariana. Olha que tremendo. Um na cabeceira e o outro aos pés. E aí a Bíblia fala. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? Chorar é bom. Chorar é esvaziar a alma. Chorar é você colocar para fora os seus sentimentos. Não fica reprimindo o choro. Homens, eu e você precisamos aprender a chorar. Não é vergonha. Eu sei que a gente ouviu muito. Engole o choro, o homem não chora. Você precisa. Né? E na presença de Deus a gente vira uma manteiga derretida. Mas o choro, Deus não olha como uma desconfiança, como um ponto final. Aquela mulher ali estava se importando, porque ela poderia muito bem, entenda quando você lê a Bíblia. Olha ali que legal, gente. Entenda quando você lê a Bíblia. Pega esse parênteses aí, porque senão eu me perco. Me ajuda a lembrar aí, por favor. Olha que legal. Os anjos virados um para o outro. E esse lugar aqui, a tampa da propiciação, é onde Deus prometeu revelar a presença. Isso é tremendo demais, queridos. Isso é lindo demais, é poderoso. Vamos lá, onde eu parei? Quando você lê a Bíblia, eu me perdi assim mesmo, mas vamos lá. Quando você lê a Bíblia, nós precisamos ter essa percepção de buscar origem, buscar explicações nela mesmo. E quando essa mulher chora, lembrei, quando essa mulher está chorando,
uma das coisas que o anjo não fala com ela, Samuel, de uma forma de julgamento. Porque ela estava chorando por algo, ela poderia estar com raiva. Ela poderia estar indignada, ela poderia ter outro sentimento. Por quê? Para que eu vou lá naquela caverna, Alana? Para que eu vou lá? Era um profeta qualquer que foi derrotado na cruz, mas quem foi até lá sabia que algo a mais estava para acontecer. Fala assim, eu sou alguém que crê que algo a mais está para acontecer. Vira para quem está perto de você e fala assim, você crê nisso de verdade? Ah, eu creio em nome de Jesus. E aí os anjos aparecem para ela, ela não tem muito discernimento. E aí a Bíblia fala aqui, os anjos estavam em pé. Naquele momento, eles estavam sentados, mas existia um movimento que fez aquela mulher olhar para trás. Aí eu repito, alguns estudiosos dizem que provavelmente os anjos se levantaram, porque chegou alguém maior, poderoso, que é digno de adoração, que é digno de louvor, que é digno de exaltação. Por isso, desse momento, eu vou chegar depois, porque é o louvor. Não faça isso, não cometa esse equívoco. Eu quero chegar juntinho, eu quero estar orando, eu quero estar adorando junto com eles, eu quero estar na mesma atmosfera do que eles, porque Ele habita em meus louvores. Ai, que lindo, queridos, isso é bom demais. E aí, eles se levantam e olham. Deixa eu ler junto com você aqui. Então eles perguntaram, versículo 13, mulher, Jesus, mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela ainda continuou achando que o corpo de Jesus foi roubado. Ela ainda estava com essa conclusão, mas ela permaneceu no lugar. Ela permaneceu querendo entender, ela permaneceu na posição. E é isso que a igreja precisa fazer hoje, permanecer na posição. Queridos, a gente está tendo um privilégio aqui. Amigos meus de cidades vizinhas não estão podendo ter culto sábado e domingo. Cidades já estão bandeira roxa, bandeira vermelha. Alguns podem orar para nós, irresponsáveis, vocês tinham que estar parados. A gente está aqui com todo cuidado, a gente está aqui com todo respaldo. E estamos aqui para acalmar corações, para ninguém se suicidar dentro da tua casa, para não haver agressão, marido e mulher. É por isso que a igreja está aberta. Agora, se chegar ao ponto, olha, todos nós precisamos nos unir, nós vamos sobreviver em casa. Mas enquanto nós pudermos estar aqui, nós vamos estar. Vocês estão comigo? E ela permaneceu na posição. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Não, deixa eu voltar no versículo 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Então ela estava ali com os anjos, provavelmente os anjos tiveram uma reação e ela olhou para trás. E a Bíblia fala, se eu não me engano, lá em Mateus, que ela achou que fosse o jardineiro. Por quê? Porque aquele terreno pertencia a José de Arimateia. Então ela achou que fosse o jardineiro e virou e falou assim, o que você fez com o corpo do meu Jesus? E Jesus não tinha se revelado plenamente a ela ainda. A gente não sabe por quê, mas Ele se revela. Ele se revela. Perguntou Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo que ele era o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize para mim, onde puseste, e eu o levarei. Que tremendo. Versículo 16, aí vem a parte que a gente pode encerrar o culto aqui agora, em nome de Jesus. E aí vem a parte aonde diz assim, disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer, meu mestre. A ovelha conhece o seu pastor pelo nome. Chamou pelo nome. Maria. Ou eu conheço essa voz. Eu conheço essa presença. Eu sei quem está falando comigo. E ela, sem dúvida, Rabone. Era um título maior. Tinha um Rabi, tinha um Rabone. O Rabone era como se fosse o maior título. E aí, nesse texto aqui não fala qual foi a reação dela, mas de repente a reação, e aí eu quero que a gente suponha juntos, foi aquilo que a gente acabou de fazer aqui, abraça-me, é o que? Rabone, e ela abraçou os pés dele, e ela abraça os pés dele tudo, e ele fala, olha a resposta dele, ele fala assim, Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, respondeu-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai, mas para meu Pai e vosso, mas
vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Para tudo. E lembrei até do negócio aqui. Queima Jesus. Lembrou, Alana? Queima Jesus. Ajuda a gente aí. É um negócio de TikTok aí que eu tô... Só Deus na minha vida. Ajuda, Senhor. Tá tão espiritual. Vem, Espírito Santo. Vamos lá. Não me detenha. Sabe o que ela está querendo dizer, Sossô? Eu sei que tá bom, você está me abraçando, está na minha presença, mas aqui você vai me curtir mais. Eu estou disponível, eu não estou indo embora de vez. Calma, eu vou estar contigo permanentemente. Quem está entendendo, diga amém. Aplicando naquele momento, calma, eu não fui para o Pai ainda. Fala para os seus irmãos. Depois disso houveram várias aparições de Jesus ainda. Depois a Bíblia fala que Jesus ficou 40 dias fazendo várias aparições em vários lugares diferentes. Então o que ele quis dizer? Eu sei que você me ama. Que isso, gente? Ah, tá, perdão. Pensei que fosse o meu, toque igualzinho, relaxa. Pensei mesmo que fosse o meu aqui. E aí, vou botar o hino do Vasco, aí não tem confusão, eu posso colocar tranquilamente aqui. E aí, queridos, ele pega, me ajuda? Eu tô mal, eu tenho que voltar a fazer esboço, né? É porque eu fico tão empolgado, Deus fala tanto, e a gente, não me detenhas, não me segura. Eu sei que você ama a minha presença, mas deixa eu ir. E fale para os seus irmãos, e aí é o mais extraordinário, Elisângela. Jesus chamou aquela galera de servo, depois chamou de amigo, e agora chama de irmão. E eu sei que eu e você, eu tive esse entendimento, reconheço, hoje de manhã, que eu tive essa clareza. Porque quando fala irmão e amigo, a gente acha o quê? Amigo é, né? Poxa, amigo, porque irmão a gente não escolhe. Irmão é só Deus na minha vida. Irmão fica... Eu sei que essa visão humana nossa está equivocada. Nossa família é uma benção. Se você nasceu onde você nasceu, José tinha tudo para falar isso. Oh Deus, que irmãos que você me deu. E não, e amou, e depois serviu eles. Sabe? Jacó tinha tudo para falar assim: não quero encontrar com Esaú não. Ele vendeu o direito de primogenitura. Não estou nem... quer me matar? O problema é dele. Mas ele fez questão de se reencontrar. Diga assim: eu tenho que amar mais a minha família. Diga aquele parente também. Eu sei, veio alguém na tua mente agora. Precisamos amar. Com intensidade e com verdade. E aí ele chama, diga aos meus irmãos. Sabe quem são os irmãos? Aqueles que negaram ele, que fugiram, que fizeram um monte de besteira. Eles subiram de nível. E é isso que eu quero clarear para você nesta manhã. Entregando a sua vida para Jesus, uau, você está subindo de nível. Por quê? Meus irmãos significa, nós somos da mesma família, o que está disponível para mim está disponível para eles, nós vamos desfrutar da mesma herança, nós vamos fazer as mesmas coisas, porque nós temos a mesma natureza. Aí eu glorificava com mais força. Diga aos meus irmãos lá, diga para eles que eu vou aparecer, eu vou falar com eles. Olha, não importa o que aconteceu. E Jesus fez várias outras aparições para cuidar. Tomé não acreditou? Tá, encosta aqui nas minhas chagas. Chegou a aparecer para Pedro. Pedro ficou meio assim. Depois ele vai e aparece novamente. E é lindo demais. E agora eu vou para a reta final mesmo. E o mais lindo é você ver como que Deus honra cada um de nós. Diga assim: Deus não tem preferências, mas Ele tem boa memória. Ah, queridos, pega essa e depois você vai até querer reassistir essa mensagem e vai compartilhar. Por quê? Pedro e João, aquela mulher tinha todo motivo para falar assim: desviaram. Não vejo mais Deus naquelas pessoas. Eles não são mais os mesmos. Não deixe essa verdade vir sobre a sua vida. Eu já cansei de ouvir isso e isso detonou a minha vida espiritual. Nossa, você não é mais o mesmo. Eu sei que parece um estímulo, mas não, a verdade é: vou continuar orando para você, para o poder de Deus continuar agindo na tua vida. E aquelas mulheres vão até eles. E aí eu creio que existia um plano celestial. Por quê? Houveram 4 discípulos que foram chamados por Jesus no início do ministério. Quem foram chamados? Pedro e João. Pedro e João abriram mão de tudo. Então ele se lembra e ele honra você. É tremendo demais isso. Ele honra aquelas pessoas e eles têm a chance, junto com Maria Madalena,
de ter a oportunidade de saber do que aconteceu, não entendi muito ainda, assim como Jesus foi chamando, e eles foram caminhando e falaram: quem é esse que até o vento obedece? Os romanos, eles consideravam um Deus, uma divindade para cada ato da natureza: chuva, vulcão, vento, tudo. E é por isso que você precisa ler a Bíblia e entender que Jesus para o vento, Jesus ressuscita morto, Jesus faz um monte de coisa, porque ele foi anulando diante de todo mundo. Fala aqui, ó: vocês buscam em vários lugares aquilo que só eu posso oferecer. Escreve aí, você que está me assistindo: eu entrego a minha vida para Jesus, porque hoje você está entendendo. Eu entrego a minha vida para Jesus. Coloca o seu WhatsApp aí que a gente vai entrar em contato com você. Naquele momento, eles dois têm essa oportunidade. Jesus aparece para eles, sopra sobre eles o Espírito Santo, mas eles voltam a pescar. E eu sei que você já ouviu várias pregações, eu mesmo já falei sobre isso. E você pode considerar várias coisas. Uma atitude minha e sua pode ter vários motivos. Um deles ali, com certeza, é que eles estavam ministerialmente balançados. Mas outro, que havia uma necessidade financeira também. Gente, vamos pescar porque a gente precisa comer, a gente precisa sobreviver. E aí eles estão lá, passam a noite toda, nada de pesca, aí aparece alguém na praia. Conseguiram alguma coisa? Não, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Joga a rede para o outro lado. E aí joga a rede, lotado de peixe. E aí de novo, João, naquele momento, ele vira para Pedro: eu acho que é ele. Você entende como que esses dois, por tomarem decisões, por enfrentarem risco de morte durante a pandemia, Deus vai se lembrar do que você está fazendo. E desculpa falar isso, desculpa, eu preciso ser sincero, mas ele vai se lembrar também, pastor Larissa, o que nós não estamos fazendo. Ele vai se lembrar do que a gente está fazendo, e ele se lembrou. E aí, o que acontece com Pedro? Pedro se joga na água e vai até Jesus. Jesus já estava com um peixinho ali, queridos. Isso é bom demais. Ele já está com o peixinho, com uma brasa. Senta aqui comigo. Se secou? Matou a fome? Tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Depois finaliza: apacenta minhas ovelhas. Os novos convertidos, aqueles que vão vir também maduros, que vão vir com uma mentalidade religiosa, eu preciso que você apacenta eles também. Aqueles que vão ser difíceis, aqueles que não vão querer submeter, eu preciso que você apacente eles. Vocês estão comigo? Tudo que Jesus operou, e aí eu volto ali para não ficar mal entendido. Ele mostrou para todos quem ele era. Ele manda no vento, ele manda no mar, ele anda sobre as águas, ele faz toda a coisa. Não existia Leviatã, era ali a potestade do mar. E ele fala: eu ando sobre isso, eu acalmo a tempestade. E quem confia em mim anda sobre as águas também. Diga: eu quero isso. E aí a Bíblia termina falando aqui: então saiu Maria Madalena anunciando os discípulos, viu o Senhor e contava que ele dissera estas coisas. Ela persistiu e ela teve mais entendimento. As respostas vieram, porque ela poderia muito bem ali, ó, botei até para despertar aqui, ó. Quer vir tocar uma música aqui, porque aí eu termino de verdade? Deixa Deus te usar. A partir do momento em que ela perseverou em o que está acontecendo, o que eu creio é precioso. O que está acontecendo, deixa eu dar exemplos agora para você. O que está acontecendo com a igreja? Deixa eu entender. Peraí, eu não quero voltar para casa. Eu quero estar aqui. Peraí, eu estou vendo isso. Que sinal é esse? São 2 anjos. Esses 2 anjos apontaram para alguém. Quem é esse? É o jardineiro que roubou o corpo? Não. E ele te chama pelo nome. Você fala: é você, Jesus. Jesus.